Estamos no início de noite quente, né? Todos nós suando bastante, mas com vontade de estar aqui. Eu espero que todos nós possamos aproveitar ao máximo essa noite e que todos saiam daqui bem melhores do que quando aqui chegaram. Nós estamos iniciando esta semana um ciclo de palestras baseado no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz Ercílio Maes. Então, hoje iniciamos as palestras, né, com base neste livro, e eu escolhi para que nós troquemos ideias hoje num assunto bem bacana, eu acho assim, sobre a infância de Jesus. Um assunto bem leve, né? É quase que a gente se sente brindado por falar sobre Jesus. É muito bom a gente falar sobre essa figura tão carismática para todos nós. Se nós formos pesquisar, se nós formos procurar bibliografia, livros que falem sobre a infância de Jesus, é difícil, quase não tem. São muito poucos autores que escreveram, falaram sobre Jesus. Inclusive os próprios conterrâneos, né, o pessoal, os apóstolos, enfim, não deixaram muitos registros sobre esse período da infância dele. Existe bastante coisa já na época mais adulta, né, quando ele começou a pregar. Mas sobre essa parte são poucos os autores que escrevem. Então, vamos comentar alguma coisa sobre ele naquilo que nós encontramos. Este livro, O Sublime Peregrino, é muito lindo, gente. Quem não leu e quer, assim, entender um pouco mais sobre a personalidade de Jesus, essa personalidade tão carismática, vale a pena dar uma olhadinha no livro. É muito bonito, a gente se encanta com este personagem. Jesus, durante sua infância, segundo nos conta Ramatiz, foi um menino comum, como qualquer outro. Muitos autores, alguns, colocam Jesus como um menino excêntrico, outros como esquizofrênico, outros como uma pessoa até perigosa. Mas, na realidade, dizem alguns que o corpo de Jesus era um corpo etéreo, que era completamente diferente dos nossos, dizem muita coisa. Mas Jesus foi um menino comum, um menino como qualquer outro, com seu corpo de carne. Veio a este planeta, um anjo que veio a este planeta e assumiu um corpo de carne como qualquer outro ser. Então, durante essa infância, durante até os 7 anos, era um menino alegre, brincalhão, feliz, tranquilo. Claro, gente, era diferente dos demais meninos da idade dele. Por que ele era diferente? Ele tinha uma característica especial. Ele era um menino que tinha as ideias de um adulto. Ele era um menino que tinha muito conhecimento. E esse menino, ele era um menino bonito, corado, alegre, com características bonitas. Alguns dizem que ele era loiro nos filmes, né? Muitos filmes que a gente vê colocam Jesus como sendo loiro, um tipo nórdico, um tipo norte-americano, sei lá. Mas Jesus, ele era do tipo da raça dele, onde ele encarnou. Apenas ele era um menino de olhos claros, os olhos deles eram de um azul esverdeado, e a fisionomia dele era muito bonita. Ele era parecido com a mãe,
tinha características da mãe e características do pai. Se vestia muito pobre. As famílias que moravam na região onde Jesus morava eram todas pobres. E a família de Jesus era extremamente pobre. E ele se vestia pobremente, como todos os meninos do local onde ele morava. Ele não se destacava pelas vestes, ele não era um menino arrogante, ele era um menino extremamente companheiro, leal, de brincadeiras, se misturava com a molecada, brincava, descia os morros correndo, fazia bonequinhos de barro como todos os meninos fazem, fazia barquinhos, enfim, animais, como os outros meninos faziam animais de barro, ele fazia. A diferença é que ele, quando ele fazia esses bichinhos, ele fazia com uma perfeição tão grande que eles diziam, parece que tem vida, só falta voar, quando ele esculpia passarinhos no barro. Então, eram essas características que dizem a idade sideral dele, né? Que é a diferença dele para os demais companheiros de molecada. Então ele não era vaidoso, ele não era orgulhoso, ele era cordial, ele era amigo, ele era leal com a gurizada. E muitas vezes, no auge das brincadeiras, quando a brincadeira estava assim, maravilhosa, Jesus fechava o semblante, ficava entristecido, se fechava, se afastava dos meninos, e os demais não entendiam por que ele fazia isso. Mas por que Jesus fazia isso? O menino Jesus, né? Porque com os sentidos espirituais dele eram muito aguçados, nesses momentos eles pressentiam a efervescência das ciladas e das cargas fluídicas deletérias, né, agressivas, que se moviam para atingir. Jesus, o menino Jesus, era um anjo ameaçado pelos seus adversários das sombras, que não podendo afetar a sua contextura espiritual, eles tentavam ferir o corpo de Jesus, o corpo físico transitório, que era o seu instrumento para o seu trabalho messiânico na terra. Jesus se vestia com roupas de qualidade inferior, tecidos de qualidade inferior, que era o que a família podia comprar, né, que eles tinham. Era uma família muito numerosa. Jesus, vamos dizer, os pais dele, José e Maria, eram extremamente pobres e tinham que sustentar uma família muito grande. Então, as vestes dele eram de tecidos de qualidade inferior, quase sempre de cor sépia ou salmão. Somente nos domingos, nos dias de festa ou nas atividades na sinagoga, que Jesus colocava uma roupinha um pouco diferente, colocava uma túnica de linho branco. E nesse dia era permitido a ele usar o cordão dos neófitos da sinagoga. Então ele se paramentava com aquela túnica, com aquele cordão de neófito, e se ia para a sinagoga. Fora isso, as roupas dele eram de qualidade inferior. Ele não tinha nada, ele não reivindicava a posse de nada, ele não reivindicava a posse dos brinquedos, do material escolar. Vejam só o material, estou falando em material escolar. Mas deviam de ter algum tipo de material, né, já naquela época. Os estudos que a família pôde dar para ele foram os mais simples possíveis. Ele não teve muita coisa, porque eles não tinham condições. E ele não reclamava, ele aceitava. Então, assim, aquele pouco material que ele tinha, ele dava para os outros meninos. Ele dava as sandálias dele. Se algum menino pedisse os brinquedos, ele dava. Ele não chegava em casa com nada, ele chegava em casa abanando, porque ele distribuía tudo no meio do caminho.
Se ele fazia um brinquedinho de barro, ou ele gostava muito de construir brinquedinhos assim, de barro, madeira, ele pegava sobras de madeira da carpintaria e pedacinhos de tecido, de linho, que a sua mãe lhe dava, das sobras das costuras, e ele fazia barquinhos, fazia caravelas, ele fazia as velas, ele mesmo fazia, mas ele fazia com tanta perfeição que os outros meninos pediam para ele. E ele dava, ele não ficava com nada, ele não tinha nada para ele. No momento em que ele terminava a obra infantil dele, já não era mais dele, ele já distribuía. Então, vejam só, um ser que veio, né, uma missão magnânima para esse planeta. Foi um ser extremamente pobre durante sua vida, não reivindicou nada para si. Pelo contrário, doava tudo. Era um menino que tinha um senso de justiça muito grande. E ele sofria muito quando ele via algum tipo de injustiça praticada, seja pelos pequenos companheiros de folguedos, contra os animais, ou quando destruiu alguma coisa. Ele ficava extremamente contrariado, ele fechava o semblante dele, ele não conseguia entender como, por que essas pessoas faziam isso. Injustiças para ele doía muito, ele não entendia. E ele era um menino que ele causava muitos constrangimentos para os pais, porque ele questionava muito, ele não aceitava. Tudo que ele não entendia, que as pessoas faziam, que não era correto, ele questionava muito os pais, ele colocava os pais em situações assim bem constrangedoras. E à noite, quando voltavam todos para casa, ele era alvo constante de aconselhamentos dos pais e dos irmãos. Não faça isso, você não pode fazer isso, você não pode questionar as pessoas desta forma, porque você coloca elas de uma forma que elas não têm como responder. Às vezes ele fazia questionamento, os adultos não tinham como responder, ele dava nó na cabeça dos adultos. Então os pais diziam para ele: não faz assim, tu não pode constranger as pessoas, porque são regras de bem viver que as pessoas precisam conviver. Como tu vai fazer isso? Não pode. Ele dizia assim, diz que ele ficava olhando com os olhinhos arregalados e dizia: mas eu não, por que eu não posso, se é uma injustiça ou se não é certo, por que eu não posso falar isso? Ele não conseguia entender que o senso de justiça e de verdade dele era muito grande, muito grande. Os meninos da idade dele, os meninos daquela época, eles tinham muito medo de Jeová. Para eles, Jeová era um Deus que castigava. Eles já aprendiam desde pequenos, a ter medo de Jeová. E os pais diziam a eles que Jeová estava sempre olhando os meninos, os moleques, Então os meninos achavam que Jeová se escondia atrás das nuvens e ficava o dia inteiro controlando, para ver o que eles faziam. E ele não aceitava isso. Ele ficava olhando, não aceitava, contra-argumentava, e os adultos não sabiam o que responder. E nas noites de tempestade, em que rolava água com raios, trovões e muita água naquela cidade, naquela terra, Jesus saía correndo para a rua, de braços abertos, cantando, gritando, feliz, no meio da natureza. E as mães diziam para os meninos: é Jeová jogando raios no ar e na terra para castigar os seres, as pessoas que saem, que não respeitam a lei, as pessoas que não se comportam, que fazem as coisas erradas. E os meninos se escondiam de medo, e ele não aceitava aquilo, porque ele não aceitava a ideia de um pai que castiga. Como ele conhecia muito bem o pai, ele não aceitava. Então ele ficava questionando, até o ponto que dizia para ele: fica quieto, para agora, chega, vai pensar no banquinho, senta e vai pensar. Porque ele dava nó em todo mundo. Ele tinha questionamentos e raciocínios de um adulto. E Jesus adorava a natureza, ele adorava as noites de tempestade, os dias também, não importa, porque para ele entendia
aquela tempestade, aqueles raios, aquele vento, na realidade, vinham para limpar a atmosfera terrena. Ele sabia disso. Vinham para limpar os miasmas, das formas de pensamentos, limpar também, não só a natureza, mas as pessoas, aliviar as pessoas das suas cargas tóxicas e deleteriosas. Então, quando Jesus, dizem que ele era cheio de esquisitice, que ele corria e saía, se escondia das pessoas, que ele não gostava de multidões, não era isso. Jesus era um anjo que assumiu um corpo de carne. Vocês vejam a contextura espiritual, a envergadura espiritual de um anjo é que assumir um corpo. Isso naquela época, em que os corpos não eram tão perfeitos, também eram corpos mais grosseiros. Então ele, com toda aquela energia, preso no corpo de carne. Tinha momentos que ele se sentia assim, tão, como é que eu vou dizer? Quer dizer comprimido. Ele se sentia assim, fugiu o termo agora, gente. Como? Mais ou menos. Ele se sentia tão abatido, tão enjoado, assim, entristecido, porque ele estava nesse plano terreno e ele via todas aquelas outras pessoas que conviviam com ele, que só se preocupavam em comer, beber, reproduzir e fazer coisas relativas à matéria. E ele sofria com tudo isso. Ele sofria com essa falta de entendimento dos seres. Então ele ficava tão chateado que ele precisava se desafogar e ele corria para a natureza, ele corria para a mata, ele corria para as furnas que existiam por lá, e ele sumia, ele desaparecia. E a família procurava. Às vezes ele, noite adentro, pequeno, na rua, e ninguém sabia onde ele andava. Ele estava nas matas, nas margens dos regatos. E ali, nesses locais, a espiritualidade, os protetores, os amigos espirituais, aproveitavam para desafogar o menino e faziam as limpezas. Eles aproveitavam as energias da natureza, das águas, das matas, das pedras, enfim, para limpar os seus corpos, para que ele pudesse, então, desafogado, vamos dizer assim, retornar ao convívio com a materialidade. E assim foi a infância até os 7 anos. Ele brincava como qualquer outro, ele corria, brincava com os animais, como os meninos, ele fazia brincadeiras da época. Ele não escolhia companheiro, para ele qualquer um que viesse brincar estava bom. A única coisa que ele não admitia nem em suas brincadeiras era injustiça e maus tratos. Isso ele não admitia. E a própria autoridade moral dele era tão grande que os meninos obedeciam. E ele colocava para os meninos que, para poder brincar, eles não poderiam praticar aqueles atos. E as brincadeiras dele eram tão inventivas, tão boas, que os meninos aceitavam brincar com ele. E aí ele ia ensinando aqueles meninos a não maltratar os animais, a cuidar da natureza, a não destruir, a não brigar. Então, assim, desde pequeno, ele já ia colocando as suas ideias para os seus companheiros de jornada. Até os 7 anos, ele foi um menino alegre, tranquilo. A partir quando ele completou 7 anos, a família começou a ficar extremamente preocupada com ele, porque ele se tornou taciturno, ele se fechou. Ele tinha uma tristeza muito grande e ninguém sabia o porquê Jesus estava assim. Aconteceu com ele o que acontece com todas as crianças, com quase todas, as crianças na vida material. Até aquela idade, ele agia impelido pelo instinto hereditário da ancestralidade carnal, enquanto o seu espírito despertava, pouco a pouco na cara, para então comandar o seu corpo emocional, revelador oculto das emoções humanas. Quando ele completou 7 anos, que a família ficou muito apreensiva com ele,
porque ele foi acometido de uma melancolia muito estranha, que lhe roubou a plenitude e a alegria. Mas acontece que nesse período, Jesus, o corpo astralino do menino Jesus estava se ajustando ao seu organismo físico e se consolidando junto ao duplo etérico, que era constituído do éter físico. Dali por diante, como todas as crianças, Jesus passava a contar com o seu veículo emocional, com o seu corpo astral emocional, e que o faria vibrar com mais intensidade no cenário da Terra e na sua responsabilidade karma. Como eu disse, a família era muito pobre, não pôde dar muito estudo para ele, e ele só pôde fazer o curso básico, vamos dizer assim, singelo de aprendizado, que consistia na alfabetização. E adquirir conhecimento, né, sobre as coisas elementares. Assim que Jesus aprendeu a ler, vocês vejam só, e a cantar os salmos, que eram longos, né, recitativos nos ambientes, nas sinagogas, ele saiu da escola, não continuou mais. Não teve mais condições de continuar. E ele era um menino que sentia muita dificuldade em se adaptar àqueles métodos escolares. Eles estavam muito à frente. Os meninos, a maioria, os professores ensinavam, eles decoravam tudo, né? Papagaiavam, ficavam que nem papagaio decorando. E ele não. Jesus foi o único homem que pisou neste planeta, que assimilou em tão pouco tempo tantos conhecimentos. Conceitos de filosofia, lendas, narrativas, parábolas e conhecimentos do mundo. Através da escola viva das relações humanas. Então vocês vejam. Mal aprendeu a ler, teve que sair da escola. Mas em compensação, a sua bagagem que ele trazia com ele, deu a ele condições de absorver rapidamente todo o conhecimento que foi possível, né? Conhecimento terreno. Era uma criança problema, se tornava severo e desembaraçado e irredutível no seu senso de injustiça, que era muito comum, era muito grande, e aí que ele dava um nó nos pais, né? Porque ele queria explicações sobre o porquê das coisas, o porquê do comportamento das pessoas, e os pais não tinham como explicar. Inclusive os professores, na própria sinagoga, todos nós sabemos, que ele fazia questionamentos que deixava todo mundo de cabelo em pé. Ele se retirava, como eu já falei, dos campos, das florestas, das matas, dos regatos, para meditar. Ele necessitava disso. De tempos em tempos ele precisava se afastar do material e ficar meditando, ficar entrando em sintonia para se acalmar. Jesus dava muito trabalho a toda a equipe espiritual que o acompanhava. Arcanjo Gabriel muitas vezes teve que adverti-lo de que ele tinha que ter mais cuidado com o seu corpo físico, porque ele era destemido, ele não temia a morte, então ele não tinha medo de nada. Ele enfrentava, ele fazia, ele ia, ele enfrentava as feras. Quando ele se retirava para esses locais, às vezes, eram locais onde existiam algumas feras na época, e a luz que os irmãos da espiritualidade projetavam era tão grande que as feras se afastavam, não se aproximavam dele. Então, várias vezes ele recebeu uns pitos do Arcanjo Gabriel de que ele tinha que se cuidar mais, em função de que o seu corpo físico não poderia ser atingido, senão ele não teria como desempenhar a missão para a qual ele foi destinado. Era um anjo destemido e que sabia
que mediante a natureza, o espírito arcangélico da vida processava a limpeza das atmosferas, recompunha o plasma criador, carbonizava detritos perigosos, sensibilizava o campo magnético do duplo etérico da Terra e procedia a higiene fluídica no perispírito dos homens. Para finalizar, a alimentação de Jesus, na época, era uma alimentação muito frugal. Ele se alimentava de figos, cozidos ou crus, de tâmaras, uvas secas, azeitonas, pão de trigo, pão preto, mel, leite de cabra e pães mistos, biscoitos de polvilho. Muito eventualmente, ele se alimentava de peixe. Apesar de que ele dizia aos seus companheiros de jornada, aos seus companheiros, os apóstolos e aqueles outros que conviviam com ele, que devessem comer peixe no começo. Mas ele não comia, raramente, praticamente não comia, ele não podia comer carne. A tessitura espiritual dele era tão delicada que se ele comesse carne, ele passava muito mal. Nas vezes em que os pais insistiram para que ele comesse, ele passou muito mal, ele ficou doente. Aí depois então, não insistiram mais e ele continuou se alimentando frugalmente. Então vocês vejam, um ser magnífico, um anjo que desceu ao nosso plano, conviveu conosco como homem, independente do que digam ou deixem de dizer, que especule sobre o seu nascimento, sobre a sua origem, sobre a sua vivência, se foi um corpo de carne, se não foi, mas Jesus viveu entre os homens como um homem. E ele só se deu conta da sua missão e da sua natureza depois de uma certa idade. Inclusive os pais, Maria, que teve várias visões quando ela estava grávida e para engravidar, de que ela receberia o Messias, receberia o enviado. Quando o menino estava em torno dos 7 anos, ou até os 7 anos, essas visões dos pais desapareceram. Por quê? Para que eles não endeusassem aquele pequeno e não comprometessem a sua missão. Então, ele foi criado como um menino, como todos os outros, numa família normal, como todas as nossas. Nós tivemos a graça de receber este ser em nosso planeta. E esse ser viveu entre nós, nos deu exemplo de como viver e como conviver, para que nós possamos alcançar mais rapidamente o nosso progresso espiritual. Deixou exemplos, os exemplos foram escritos, foram divulgados há 2000 anos. E nós, ainda hoje, estamos aqui. Ainda hoje, a maioria de nós não entendeu, não compreendeu ou não quer compreender. Por quê? Porque no momento em que nós assumirmos a nossa angelitude, nós assumirmos que somos criaturas fadadas à evolução, que seremos os futuros anjos arcanjos, nós teremos que mudar nosso comportamento, nossa forma de agir conosco e com os outros. Exemplo mais simples, mais puro impossível. Os ensinamentos de Jesus são muito simples. São tão simples que nós não conseguimos segui-los. Não conseguimos praticar em nós. Mas,
para nós é fácil cobrar dos outros. Então, pessoal, a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês era sobre esse menino maravilhoso que conviveu nesse planeta de uma forma muito simples, com pobreza total, sem carregar nada junto consigo e sem reivindicar nada.